Muito bem, começando aqui o Periscope sobre planejamento semanal através dos mapas. Eu sou especialista em mapa mental e vou começar agora, tô aprendendo a fazer Periscope, a fazer as lives, né, transmitindo pelo Periscope. E hoje é domingo. Então, eu sempre assim, na sexta, sábado, mais tardar domingo, antes de dormir, eu monto o meu planejamento semanal. E é claro, através de mapa mental. Então, para quem ainda não sabe o que é mapa mental, é uma forma muito simples e poderosa de organizar informações usando os dois lados do cérebro. Tô deixando aqui as pessoas entrarem. Eu vi um coraçãozinho mais engraçado. Será que eu não ativei o chat? Porque não tô vendo ninguém. Eu tô seguindo as dicas da Kalinka Carvalho, que escreveu um post no Periscope Brasil com dicas de como, né, fazer uma live. Então, tô aqui a live, né? Fazendo uma live. Olha, agora sim, fala. Então aqui, agora eu tô enxergando. Fabielle, queria dar as boas-vindas. Alexandre Balint. MP. No final estava escrito Felipe. Olá, Assis55. Seja bem-vinda, Joyce. Agora sumiu. Então, eu tô aqui com o meu mapa mental, que eu já postei nas redes sociais, né? Então tá aqui o mapa mental que tem o meu roteiro. Então, se vocês quiserem acompanhar, eu vou seguir este roteiro. Tatiana Mica tá aí, oi! Então, logo logo vocês vão ver os periscopes da Tatiana Mica, que vai dar super dicas de vendas, técnicas de vendas. Oba, colega iJumper! Hello. Nossa, hello from California. Hello. Então, no primeiro item, o que eu tenho... eu não numerei, né? Mas eu tô seguindo o sentido horário do roteiro. Começando a 1 hora. Então, na apresentação, para o pessoal que está começando a entrar, o meu nome é Liz Kimura, eu sou especialista em mapas mentais e eu dou cursos, palestras, normalmente há 15 anos presencialmente, e a partir desse ano eu estou começando a me aventurar no universo online. Então, quero dar aqui as boas-vindas, agradecer cada um de vocês que entraram aqui na minha live. Eu vou fazer o primeiro pedido, que é para vocês compartilharem nas suas redes sociais. Se puderem compartilhar no Face também e, como fala, colocar o meu nome, Liz Kimura, pro pessoal do Face também entrar. Então eu tô assim, quando eu dou essas olhadinhas, assim, que eu tô olhando o mapa mental que tá atrás do iPad. Então, compartilhar nas redes sociais, no Twitter, né, no Face, chamar mais pessoas. Eu vou pedir para que as perguntas sejam feitas no final, para eu não perder a linha de raciocínio. E aí a gente, então, eu quero, assim, falar do conteúdo, que vai ser sobre planejamento semanal através dos mapas mentais. Eu separei os critérios temporal, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes e GTD. Eu estou começando a estudar a tríade do tempo, então eu ainda não tenho um mapa mental sobre o assunto, mas eu estou começando a estudar e vou falar futuramente do Christian Barbosa também. Aí nós vamos tirar as dúvidas. Antes do encerramento, vamos fazer uma sessão de networking, onde eu vou pedir para cada um colocar aí o seu nome, a cidade, o país, né, de onde está assistindo, e as atividades ou áreas de interesse. E eu vou falar dos próximos eventos, tanto presenciais como online. E no encerramento, então, agradeço os últimos recadinhos. Tudo bem? Então, sejam todos aí muito bem-vindos. E vamos começar? Eu vou falar primeiro, eu já comentei bem no início o que é mapa mental. Então, se você ainda não sabe o que é mapa mental, ou ainda não sabe fazer o mapa mental, por favor, procure, ó. Eu grudei aqui, eu tenho um quadro branco atrás de mim. Então, essas aqui são as 2 aulas. Acho que eu vou virar aqui, fica melhor. Eu tenho essas 2 aulas gravadas em vídeo.
Então, são aulas sobre as leis dos mapas mentais e o que fazer e não fazer no mapa mental. Então, são vídeos que eu preparei, gravei, e você consegue comprar online, custa apenas R$ 12,50, e nesses 2 vídeos você aprende a fazer mapas mentais direitinho, tudo bem? Então, sobre uma característica do mapa mental é você ter essa possibilidade da visão global, essa visão do todo. Então, isso foi, assim, transformador na minha vida, né? Eu conheci mapas mentais há 2 décadas, oh meu Deus, né, quando eu estava no último ano da faculdade, e eu comecei a usar essa técnica todo dia, todas as aulas, todas as matérias, e consegui tirar, assim, 10 numa prova oral de direito civil, um diploma no final do ano, passei da primeira fase da OAB, tudo com essa técnica. Eu fui trabalhar e trabalhei como secretária executiva e tive, assim, meu chefe ficou muito impressionado com a minha produtividade. Então, eu vi que esse negócio funciona, né? Então, quando eu decidi trabalhar nesse assunto, eu decidi me profissionalizar. Então, em 2000, eu fiz a minha primeira certificação em Mind Mapping, junto ao Busan Center dos Estados Unidos, na cidade de... o curso foi em Palm Beach, e depois, em 2008, eu também fiz uma segunda certificação com a Jamie Nest, sobre Idea Mapping, que é a próxima geração dos mapas mentais. Então, como que eu fazia? Eu vou colocar até... Eu não tinha planejado isso, mas eu vou colocar aqui, aproveitando que eu tenho um quadro branco atrás de mim, e eu vou montar... Como que eu fazia antes? Né? Eu pegava aqui uma folha de papel, e você tem que começar com uma imagem central. Nossa, imagine, eu, no último ano de Direito, desenhar, fazer uma imagem. Falei, tá louco? Eu falei, eu não sei desenhar. Foi a primeira coisa que me veio à mente. Então, o que que eu fazia? Eu escrevia, assim, no centro... porque eu pensei, se eu escrever pendências, vai ser tão... como se diz? Tão... Vocês estão enxergando to do? Ou vocês estão enxergando do contrário? Então, isso aqui eu escrevi to do, onde eu achava que a palavra pendências ia ser tão comprida que não ia ter espaço para o meu... para as pendências em si. Então, e como eu tinha que começar com o... Tá certo? Tá escrito, tá a posição correta? Ah, então tá bom. Porque como eu tô me enxergando, eu tô enxergando do contrário, né? Mas então tá certo, vocês estão lendo direitinho. Porque quando eu fiz com o tablet, meu Deus, eu ficava de ponta cabeça, era um terror. Então eu vi que pelo iPad é mais fácil. Então eu comecei com o to do, só que colegas da faculdade olhavam e perguntavam, Liz, o que esse todo tá fazendo no meio da sua página? Não é todo, é to do, de to do list. Aí eu comecei e falei assim, então para melhorar, o que eu fiz? Eu peguei aqui, comecei a desnivelar. Então, to do, para parecer que eram 2 palavras. Só que assim, você tem que colocar uma imagem no centro, né? Eu pensando em imagem, que imagem que eu posso associar com to do? Eu comecei a colocar um checkbox para representar o to-do list. Só que essa ideia de imagem, eu adoro quando eu dou cursos de mapas mentais, que eu falo pro pessoal que frequentemente recomendo que todos olhem ao redor. Legal, gostei. Vai lá, faz um Ctrl+C, Ctrl+V. Quer dizer, copia e cola. Então, eu falo para olhar. E aí, olhando um dos alunos, eu achei essa ideia muito legal. Falei, eu vou fazer a mesma coisa, né? Então, eu peguei aqui um to-do list. Eu comecei a fazer literalmente uma lista. Então, para quem, né, entende aqui japonês, esse daqui parece muito com o ideograma da boca, kuti, né? Então, esse daqui parece kuti, o ideograma que fala boca. E eu, então, a título, assim, motivacional, deixa eu trocar aqui de canetinha, porque ele precisa ser colorido, né? Então, tinha
a maior parte das minhas pendências realizadas. E nessa de copiar e colar, né, essa ideia também é muito legal. O que eu fiz? Comecei a colocar aqui uma página de calendário. Então, eu sempre coloco local e data, né? Como é uma pendência semanal, eu coloco a semana. Então, por exemplo, São Paulo, que eu estou no Brasil, em São Paulo. E o período eu costumo fazer de segunda a domingo, né? Não como a maioria dos calendários que fazem de domingo a sábado, eu prefiro começar segunda a domingo. Por isso que sexta, sábado, mais tardar no domingo, eu monto esse mapa mental de pendências. Então, tô olhando aqui pro meu wall calendar, o meu calendário anual. Segunda-feira começa no dia 21. Então, eu vou lá, 21/9 até domingo vai ser dia 27. Então, até dia 27/9 de 2015. Então, eu coloco sempre assim o ano também, porque hoje parece ser muito claro, né? Então, eu vou deixar aqui mais pertinho, assim. Né? Então, hoje parece muito claro que né, essa semana, dia, mês, é o suficiente. Só que ao longo dos anos, hoje eu já tenho 2 décadas de caderninhos de mapas mentais. Então, assim, eu tenho um monte de cadernos de mapas mentais que quando eu olho, eu penso, puxa, é desse dia, daquele mês, mas de que ano? Né? Então, agora está muito claro que estamos em 2015, mas na hora que você começar a acumular esses cadernos, essas folhas, você vai se perder na sua cronologia. Então, eu recomendo colocar dia, mês e ano. Ano também é fundamental. E você começa com esse tema central, né? A regra do mapa mental, a gente vai começar com o tema central. E aí eu coloco. Hoje eu quero falar de 3 tipos. Então, um deles é esse daqui, que eu já postei nas redes sociais, então tanto no meu Instagram, no Face, no Twitter, eu já postei essa foto. Então, deixa eu ver, no Twitter eu sou @liskimura. No Instagram, eu não consegui recuperar a senha pro meu, porque faz tempo que eu tinha postado, então eu não consegui recuperar. Então, no Instagram ficou lis.kimura. Né? E no Facebook vocês me encontram como Liz Kimura tranquilamente. Tudo bem? Se for ver lá o www.facebook.com/, Liz Kimura 3, porque tem outras Liz Kimuras por aí. Então, esse daqui é o mapa mental de critério temporal. Então, se vocês observarem, quando você pensa assim, em organizar ele de maneira temporal, eu coloquei nível 1, os dias da semana. E o nível 2, o período. Repare que eu até comecei a colocar a sigla, né? A sigla, quer dizer, só inicial do período, ou poderia ser o horário das suas atividades. Lembre de fazer colorido, né? Ilustrar sempre que possível. E ao invés de escrever segunda-feira desse tamanho enorme, a recomendação é colocar ele em numeral, 2A.F, porque você economiza espaço no seu mapa mental. É claro que você pode fazer em software, tudo, mas esses primeiros eu estou fazendo na versão manual. E depois eu posto, então, as versões em softwares. Tudo bem? Então, essa daqui é uma que eu confesso que eu mesma não utilizo, né? Porque a sequência cronológica é mais fácil você utilizar num calendário mesmo, numa agenda de compromissos. Então, eu recomendo, assim, o que eu faço? Eu monto tudo que eu preciso fazer naquela semana num mapa mental, e aí no calendário, na agenda, aí sim eu coloco dia e horário, né? Período em que eu vou realizar as atividades. Mas é um critério. Então, fique à vontade. A minha sugestão é experimente, né, pelo menos durante 1 ou 2 semanas, para que você veja o que dá certo, o que não dá certo, né? Passe a limpo.
aplique numa segunda semana para você reavaliar e escolher outros critérios também. Então, o segundo critério que eu vou mostrar para vocês é do livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do infelizmente falecido Stephen Covey. E ele fala no primeiro hábito, deixa eu ver, a Kalinka sugeriu que utilizasse um suporte para segurar o celular. O meu celular não tem espaço para eu instalar o Periscope, então eu coloquei no iPad. Eu não tenho suporte para segurar o iPad, então eu estou segurando o iPad com uma mão e tentando segurar o mapinha com a outra mão. Mas de qualquer forma, todos esses mapas eu já postei nas redes sociais. Então, se você entrar em qualquer uma das minhas redes sociais, você tem lá para acompanhar, tudo bem? Então, no Face, no Instagram, no Twitter, em todos eles eu já postei. Então, eu tive a oportunidade de, no final da faculdade, não, acho que eu já tinha me formado. Acho que eu já tinha me formado. Eu trabalhei na Covey Leadership Center Brasil, então, que era a empresa que representava os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes no país. E hoje ela se chama Franklin Covey, que foi a fusão da Franklin Quest com a Covey Leadership Center, e se chama Franklin Covey. E aqui em São Paulo, quem tiver oportunidade, existe uma unidade da Franklin Covey, na Rua Flórida, se não me engano. É na Rua Flórida, lá no Brooklyn, em São Paulo, perto da Berrini, numa travessa, na realidade, da Berrini. E lá eles têm tanto palestras gratuitas, tem os treinamentos. O treinamento dos 7 hábitos, por exemplo, são 3 dias de duração. Então, imagina que eu tô falando, acho que nem 3 minutos sobre o assunto, então é algo muito superficial, né? E o livro é enorme, então eu não curti muito ler o livro, era muito complicado. Eu comecei pelo audiobook, depois workshops de 4 horas, depois de 2 dias para então passar para o livro. E aqui, reparem, nos 7 hábitos, o Stephen Covey, ele fala para você, o primeiro hábito é o da proatividade, o segundo hábito é começar com o objetivo em mente, e o terceiro hábito é o first things first, começar com o que é mais importante, ou então o que eles chamam o que mais importa. Então, no segundo hábito é onde você define a sua missão de vida, a sua visão, seus valores, identificar os papéis que você exerce. Então, eu lembro quando eu fiz esse curso, o meu chefe falou, peraí, Liz, porque eu tenho certeza que você colocou noiva de fulano de tal, né? Ele falou assim, o seu primeiro papel é de eu, né? Você como pessoa. Né? Então, eu como Liz, né? Quais são as minhas pendências comigo mesma, né? E aí a gente tem as várias dimensões, que ele fala dimensão física, mental, espiritual e social. Então, ele fala para você, né, cuidar primeiro do eu e depois quais são os outros papéis que você exerce. Então, por exemplo, eu sou mãe, né, na família, então eu sou mãe, sou filha, sou esposa, então eu tenho aqui meus papéis dentro da família. Como se diz? No profissional, então eu sou facilitadora em mapas mentais, então assim, os meus cursos, palestras, as aulas que eu dou, então assim, então o que está pendente na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, então de repente você como profissional é professor universitário ou professor, você dá aula dentro do universo acadêmico, mas eu costumo considerar para mim o papel acadêmico como eu aluna. Então, eu fazendo algum curso, alguma pós, então, sejam idiomas, então, o que está pendente na sua vida acadêmica, sua vida espiritual, né? Não necessariamente religião, mas a sua religiosidade, assim, a sua espiritualidade, né? Seus valores. Então, você fazer o mapa mental de acordo com os papéis exercidos. E aí, você lembra o mapa anterior? Eu tive uma aluna que, o que ela fez? Ela montou esse mapa mental dos dias da semana com os papéis exercidos. Então, ela escolheu uma cor para cada papel e ela colocou, então, tudo que ela tinha de pessoal. Então, por exemplo,
nós mulheres, né, a gente tem manicure para fazer toda semana, né, conforme, né, de 15 em 15 dias, mais ou menos, cabelo. Então, eu cortei cabelo na sexta-feira, né? Então, assim, coisas pessoais que você precisa fazer. Então, a sua ginástica, academia, o pilates, né? Eu encontrei uma que eu achei incrível, que ela tá fazendo Muay Thai. Então, eu falei, uau! Então, assim, toda a sua parte, assim, pessoal numa cor. Então, profissional numa outra cor. E, na época, essa aluna, ela era membro do Rotary. E aí, quando ela terminou o mapa, ela percebeu, nossa, olha o desequilíbrio de papéis. Para minha família, eu tenho atividade um único dia da semana. Agora, para o Rotary, eu tenho praticamente todos os dias. Eram tipo 6, nos 7 dias, 6 tinha atividade do Rotary para fazer. Então, assim, eu sempre estimulo o trabalho voluntário, eu acho isso importante, mas tem que ter um equilíbrio, né, nesses papéis. Tive uma outra aluna que usou este critério temporal e a hora que ela estava assim, na terça-feira ela lembrou das bodas dos avós. Então, ela falou, nossa, domingo vai ser as bodas. Então, isso quer dizer que no sábado eu preciso marcar no cabeleireiro, eu preciso ver a roupa. Não, mas eu ainda estou na terça-feira. Não, a vantagem do mapa mental é que quando você tem uma ideia, registre e aloque aquela informação naquele tronco, né, naquela categoria que ele pertence. Então, ela estava anotando as pendências de terça-feira, mas quando já veio à mente o compromisso de domingo, então o que ela começou a fazer? Segunda-feira, a primeira coisa é checar a roupa, né, para ver se precisava mandar para lavanderia, porque às vezes assim, tá com uma mancha, ou sabe, é um botão que tá quase caindo, e quando você percebe no dia do evento, já não dá mais tempo, às vezes, de você correr atrás. Então, se você tem a visão macro, né, essa visão assim, a distância, né, tendo essa visão global, você pode tomar providências, né? Então, ela colocou, segunda-feira mandar pro tintureiro. Aí, então já deixou agendado sábado o salão, porque sábado, né, salão fica assim, lotado. Então, precisa marcar com antecedência, né? Então, eu falei assim, mas se veio a ideia à mente, aloque, né? Coloca, né, naquela informação, naquele lugar que você a pendência. Você não precisa seguir necessariamente terça, depois quarta. Aí depois que você esgotar as pendências de quarta, passar para quinta. Não, veio à mente uma pendência de sábado, anota em sábado. Aí você lembrou de uma pendência de segunda, volta para segunda-feira. Você pode ir e vir tranquilamente, é só criar mais uma linha, uma ramificação e anotar em cima da linha. E o último que eu quero mostrar para vocês é esse daqui de contextos. Deixa eu ver se eu consigo enquadrar direitinho aqui. O de contextos, que é... Joyce, eu vou pedir desculpas que eu tô... Só para não perder a linha de raciocínio, eu vou terminar esse conteúdo, aí a gente abre para as perguntas. Aí eu respondo a sua pergunta, tudo bem? Então, aqui eu tô colocando esse de contextos, que é do David Allen. Então, vocês já ouviram falar do David Allen? O autor do GTD, Getting Things Done. Eu conheci essa literatura através da Bia Kunze, a Garota Sem Fio. Então, ela tem um blog desde 2002, chamado garotasemfio.com.br, e tudo que você quiser aí sobre tecnologia, mobilidade é com ela. Então, ela me apresentou essa literatura, onde em português o livro foi traduzido com o título A Arte de Fazer Acontecer. Isso. Eu já postei nas redes sociais a capa dos livros, tanto a versão em inglês com a tradução em português. Então, se vocês quiserem, é só visitar aí as redes sociais que você encontra já esse conteúdo. E o que ele fala? Para você organizar as suas pendências de acordo com contextos. Né? Ele tem lá todo um fluxograma, tudo, mas eu só vou pular direto para essa parte de você organizar por contexto, onde ele fala para você, por exemplo, o que é um contexto? Né? O contexto é um pré-requisito para a execução de uma tarefa.
né? O que que seria, por exemplo, assim, telefonemas? Hoje a gente tem várias formas, né, de fazer aí os telefonemas. E então um dos contextos seria telefone que, né, não precisa ser literalmente um aparelho de telefone, mas VoIP, né, Skype, pelo Face, FaceTime, né, tem um monte aí de versões, mas, por exemplo, tudo que está pendente para eu telefonar, para eu falar, né, com alguém, eu crio lá, então, o meu troncozinho de telefones, por exemplo. Então, eu venho aqui. É duro porque, como eu faço mapas mentais desde do século passado, então os meus ícones ainda estão muito daquela época, sabe? Então, esse aqui, a ideia é aquele telefone de discar. E o que eu faço? Eu coloco o nome da pessoa, né, com quem eu vou conversar, e eu coloco o número do telefone com código de área, né? E também, deixa eu mover mais um pouquinho, a pauta com os vários assuntos que eu tenho para falar com a pessoa. Então, dessa maneira, o que for conversando, eu já vou ticando e faço como se diz, eu dou uma arrematada no final. Então, fulano de tal, só para conferir, o que nós decidimos foi X, Y, Z. Então, eu vou ticando. Por mais que eu não fale naquela sequência, eu vou ticando e vou organizando porque é muito engraçado. Às vezes você conversa com a pessoa e aí na hora que você faz esse, tipo, esse arremate aqui final, não foi isso que a gente discutiu. Ah, não? Então, eu falei assim, então peraí que eu entendi outra coisa. Então, é o grande desafio da comunicação. É por isso que eu uso muito o mapa mental para poder manter o foco, né? Para você não divagar na sua conversa, ser bastante objetivo e muito mais rápido, né? Nessa chamada, nessa ligação. Então, outro contexto, por exemplo, é o contexto rua. Então, no contexto rua, deixa eu ver se eu apoio aqui a mão, o braço aqui, para não ficar tremendo. Então, no contexto rua é onde eu coloco todas as informações de coisas que eu preciso fazer na rua. Então, às vezes é supermercado, feira, papelaria, lavanderia. Então, tudo que você for fazer na rua, então rua é um contexto. E aí é uma categoria. E uma subcategoria de rua, aí sim seria farmácia, seria o supermercado e assim por diante. Né? Tem coisas que você, na época que a Bia me ensinou essa técnica, deixa eu ver se eu enquadro direitinho, ela me falava desse daqui que o contexto no computador. Então, tudo que você precisa fazer no computador, e ela, especificamente, ela estava de mudança. Então, não era sempre que ela tinha acesso à banda larga. Definitivamente eu preciso atualizar esses mapas mentais, né? Então, hoje a gente não falaria banda larga, a gente diria Wi-Fi. Então, ela tinha uma categoria computador e uma subcategoria banda larga. E de lá uma subcategoria, né, de o que ela ia fazer de upload e download, na hora que ela tivesse acesso à banda larga. Então, você pode criar esse tipo de contextos. Nas palestras, nas aulas presenciais, eu costumo falar por exemplo, coisa que você só consegue fazer em casa. Então, sabe, a louça do café da manhã, então do jantar de ontem, não vai ter nenhuma outra parte do mundo, a não ser na cozinha, na pia de casa, que você vai poder ticar essa pendência. Então, são contextos, são esses pré-requisitos para a execução de uma tarefa. E você pode ter, então, contexto casa, contexto escritório, né, contexto... como fala? Aqui, ó. Tem dois outros que eu também acho muito interessante. Deixa eu ver aqui. Que é o esperando, que é quando você delega. A maioria das pessoas não tem o hábito de se reportar. Então, uma vez que você delega, aí eu coloco no contexto esperando.
Porque aí tem um determinado momento que eu vou passar por esse esperando e vou ticando, né? Para quem que eu deleguei, né? Se a pessoa já cumpriu a tarefa ou não. Então, esse daqui é um contexto que eu achei interessante. E o outro, quem sabe algum dia, né? Que na versão inglesa ele chama Someday Maybe List. Então, aquela lista de quem sabe algum dia eu vou fazer... Por exemplo, quem sabe algum dia eu irei andar de camelo ao redor das pirâmides lá no Egito. Né? Eu tenho o meu Someday Maybe List numa folha A3, que cada vez que eu vou pensando assim, olha só, então, né? Aí eu vou guardando e vou anotando esse meu Someday Maybe List. Então, esses daqui são os mapas que eu queria mostrar para vocês. A sugestão é você usar diferentes critérios, né? Pelo menos assim, por 2 semanas, né? Para você ver na primeira semana se ele funciona, né? Testar, avaliar e reutilizar na semana seguinte com o que deu certo e alterar o que precisa ser melhorado. E no final das contas, qual que é o melhor critério? Aquele que funciona para você. Né? Então, faça de uma maneira que não é tanto essa sua necessidade de você se adaptar ao mapa mental, mas sim o mapa mental adaptar a você. Né? Essas técnicas todas adaptarem-se à sua realidade, né? À sua vida. E passando então para o item seguinte, eu tô aqui olhando a minha colinha, né, o meu mapa mental aqui do roteiro desse Periscope. Eu vou passar para o item das dúvidas. Então, se puderem postar as dúvidas, eu estou agora olhando o chat para poder responder dúvidas. Eu lembro que acho que era a Joyce, tinha alguma dúvida que ela postou no meio da explicação, mas só para não perder a linha de raciocínio, eu pedi para aguardar o final. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode postar ou me procurar depois nas redes sociais, que eu também ficarei muito feliz em tirar as dúvidas. Depois disso, o networking. Então, nós estamos com poucas pessoas nesse momento. Quem quiser no chat colocar o nome, a cidade, país de onde está e qual que é a atividade que exerce ou áreas de interesse, pode postar para a gente fazer aqui um networking e as pessoas começarem a seguir umas às outras. E se não for usar papel e caneta, qual software você recomenda? Alex. Alexa, o que eu recomendo normalmente é o FreeMind. Então, eu tenho um mapa mental do passo a passo do FreeMind. E por isso, se quiser entrar em contato comigo, eu te mando esse mapa mental. Eu vou ainda gravar um Periscope sobre isso, né? Eu vou gravar uma videoaula sobre o assunto, mas eu gosto muito do FreeMind para a versão desktop, porque você tem tanto para Windows, Linux e Mac. Para as versões mobile, eu gosto muito do MindMeister, mas ele só dá os 3 primeiros gratuitos, depois você precisaria assinar. Existem, assim, uma infinidade de softwares que aí a gente vai ficar um Periscope inteiro. Eu vou marcar um Periscope só para falar dos softwares. Por enquanto, eu recomendo o FreeMind. Aí, depois do Alex, tinha uma outra pergunta. Será que poderia postar de novo? Que não deu tempo de eu ler. Então, pode postar aí novas perguntas. Enquanto eu aguardo. Ok. Tranquilo. Que bom, Alex. E quem será que mandou a outra pergunta? Se quiser, se puder postar novamente. E depois, quem também já quiser fazer... Joyce. Ok, Joyce. Você coloca datas no mapas mentais? Sim. Sim, ó. Dá uma olhada nesse daqui. Ups, deixa eu ver se eu centralizo aqui. Sim. Eu costumo fazer as pendências no período semanal. Então, o que eu coloco? Primeiro lugar, porque tive uma época que eu morei na Venezuela. Aí, a hora que eu olhei o mapa mental, eu falei, gente do céu, eu devia estar trêbada, tá tudo escrito errado. Aí que eu me dei conta. Não, ele tá em espanhol, por isso que tá diferente o jeito de soletrar. Então, eu coloco o local, a cidade,
e o período, no caso de pendência semanal. Então, eu coloquei dessa semana que está entrando, né? Hoje é dia 20, então o meu mapa mental são das pendências da semana que vem, que eu costumo fazer de segunda a domingo. Tem gente que prefere montar de domingo a sábado, então eu faço de segunda a domingo e eu coloco o dia, mês e ano. Acho muito importante colocar ano, porque eu tenho hoje um monte de caderninhos de mapas mentais que eu falo, olha que interessante, é do dia tal, do mês tal. De que ano? Porque eu já tenho 2 décadas de mapas mentais. Então, esse é o tipo de informação que eu coloco num tronco específico de dados, onde eu coloco lá data, horário e local. Né? Ó, esse aqui é um exemplo da minha lista de pendências. Então, se vocês conseguirem olhar, deixa eu ver aqui. Olha só, é de 9 de março de 2009, faz um tempão, né? Então, repare, ó, eu tenho lá os meus telefonemas, né? Coisas para fazer no computador, coisas para fazer na rua, eu desenhava um carrinho, né? Pagamentos, então eu colocava aqui com um símbolo de cifrão. Então, Joyce, olha como que eu coloco no meu mapa mental. Então, essa aqui era uma reunião, então eu tenho aqui um primeiro, como se diz? Um primeiro tronco de dados. Então, repare, data, horário, local e pessoas que participaram desta reunião. Então, eu coloco dia, mês e ano, né, o horário da reunião, quem que participou, para depois cobrar, né? Porque às vezes você cobra de alguém e fala, não, mas do que você tá falando? Né? E a pessoa não tinha participado da reunião. Muitas das vezes, quando tem várias pessoas, eu até desenho o layoutzinho da mesa de reunião e coloco o nome das pessoas conforme os lugares que elas ficaram sentadas. Eu vou ainda fazer um Periscope só sobre reuniões com mapas mentais, e aí eu detalho esse assunto. Tudo bem? Será que a gente tem mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, que tal a parte de networking? Quem quiser postar aí o nome, cidade, atividade, para poder compartilhar, não sei, assuntos de interesse, né, ou trabalho. De nada, Joyce. Um prazer. E se vocês quiserem postar para fazer um networking, são muito bem-vindos. Porque acho que tem algum delay, né? Então eu vou aguardar um instantinho. Enquanto isso, eu vou já entrando no próximo item, que é dos próximos eventos. Então, nós temos na semana que vem, dia 24, na quinta-feira, temos o Alex de São Paulo, corretor de seguros. Mas corretor de seguros, seguro de saúde? Seguro de imóveis? Porque isso para mim foi fundamental. Eu tenho um amigo chamado Marcelo Rea, que é o meu corretor, mas ele é de seguro de vida. E eu tinha contratado com ele Joyce Kramer. Kramer, se é que assim fala, assessoria em organização e qualidade de vida de São Paulo. Temos uma personal organizer aqui. E isso foi, assim, fundamental, né? Não sei quem já me acompanha há algum tempo, no final de 2013 eu fui diagnosticada com câncer de mama e passei o ano passado todo praticamente só cuidando da minha saúde, fazendo, né, a mastectomia, a químio, a radioterapia, e esse ano, em março, terminou a última etapa, que foi do Herceptin. E eu só consegui fazer o tratamento de saúde tranquila, né, sem trabalhar, né, sem me preocupar com a renda, porque eu tinha feito um plano não apenas de seguro de vida, mas de cobertura para doenças críticas, que chamam, doenças graves, e consegui, então, resgatar e com isso pagar as minhas contas e ficar tranquilamente fazendo cuidando da minha saúde. Então, olha, ter seguro, né, como diz a propaganda, é bom ter, viu? É muito importante ter seguro. Então, eu vou divulgar aqui os próximos eventos, né? No dia 24 de setembro, que é quinta-feira da semana que vem, eu estarei em Brasília.
Então, quem tiver interesse aí de um rápido workshop, vai ser na quinta-feira à tarde, por favor, entre em contato. Eu sou de São Paulo, né? Eu estou transmitindo aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, mas quinta-feira eu estarei em Brasília. No dia 2, agora, isso em setembro, né? Em outubro, dia 2 de outubro, que é uma sexta-feira, eu descobri como estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu estarei na CONASEC e na CONAMUNI. Né? A CONASEC é a Conferência Nacional de Secretariado. Então, é uma conferência que vai ter aproximadamente 200 participantes. Vai ser no Hotel Intercontinental, na Alameda Santos, pertinho da uma quadra da Avenida Paulista. E lá vai ser um evento no dia 2 e dia 3. Eu vou ser palestrante no dia 2. Falando sobre mapas mentais para profissionais de secretariado, às 14h30. E às 17 horas eu estarei online na CONAMUNI, que é o Congresso Nacional Mulheres de Negócio, que é um evento totalmente online. Vai começar no dia 1º de outubro e vai até o dia 8 de outubro. Então, se você assistir as palestras, né, a abertura no dia 1º vai começar com a Ana Tex. Eu também aprendi algumas coisinhas sobre Periscope assistindo os vídeos da Ana Tex. E ela vai fazer a abertura, vai ser a primeira palestra do congresso. E enquanto você assiste na hora da transmissão ao vivo, esse evento é totalmente gratuito, né, online, que você consegue assistir de qualquer equipamento, então seja um tablet, um smartphone ou mesmo pelo PC. E a hora que acabar o congresso, né, ou mesmo já durante o congresso, você pode comprar e assistir quantas vezes você quiser. Então, eu não lembro agora de cabeça quanto custa, mas você pode comprar e depois assistir várias vezes as palestras. Mas se for para assistir ao vivo, online, ao vivo não, porque são gravadas, né? Mas para você assistir na hora da transmissão, ele é gratuito. Então, a minha vai ser sobre mapas mentais e no dia 2, às 17 horas. Lá no conamuni.com.br você pode fazer a sua inscrição. No dia 7, é uma quarta-feira, eu estarei em Porto Alegre, na Educampay. Na realidade, um parceiro da Educampay, na IEL, que é onde fica aquele centro. Em São Paulo, a gente chamaria de Fiesp. A versão Fiesp do Rio Grande do Sul deve ser Fiers? Acho que deve ser algo assim. Então, eu estarei no dia 7, uma quarta-feira, em Porto Alegre, o dia todo. Vai ser uma capacitação das 9 horas da manhã até as 18 horas. Nos dias 19, 20, 21 e 22 de outubro, que vai ser segunda, terça, quarta e quinta-feira, eu estarei na ESPM, na Escola Superior de Propaganda e Marketing daqui de São Paulo. Vão ser 4 noites, sendo as 2 primeiras noites manual, as 2 últimas noites com softwares. Então, na primeira noite a gente aprende a fazer os mapas mentais passo a passo. Na segunda noite, o tema é resumo de livro. Então, eu peço para cada aluno trazer um livro. A gente vai fazer o resumo desse livro em sala de aula. Na quarta e quinta-feira são softwares. Então, eu demonstro um software Mac na quarta, um software Windows na quinta. E eu também demonstro o MindMeister também. E aí o tema da aula de quarta-feira é reuniões, organização de eventos, e de quinta-feira é apresentação, como você fazer uma apresentação usando a técnica dos mapas mentais. E no dia 24 de outubro é um workshop de mapas mentais, onde vai focar mais a parte de projetos no Rio de Janeiro. Então, dia 24 de outubro, sábado, nós vamos fazer um workshop de 4 horas de mapas mentais no Rio de Janeiro. O evento... O meu conteúdo é de 4 horas e a gente vai ter café da manhã antes e vamos ter networking depois, né? E aí eu vou estar no Rio de Janeiro dia 24 de outubro. Então, as inscrições vocês podem me procurar nas redes sociais. Liz Kimura, arroba Liz Kimura no Twitter, Liz.Kimura no Instagram, no Facebook é Liz Kimura 3. Então, é só vocês procurarem por Liz Kimura que vocês me encontram. E agora eu quero encerrar
fazendo os agradecimentos, né, para quem assistiu aqui até o final. Agradeço muito a presença, né, a audiência. Agradeço por compartilhar, agradeço os coraçõezinhos. E eu também agradeço a Kalinka Carvalho pelas dicas. Eu li, para preparar esse mapa mental, eu li o artigo dela, 15 dicas, no Periscope Brasil, né, .com.br. E esses mapas mentais que eu mostrei durante essa transmissão, essa live, já estão nas redes sociais. Você já consegue encontrar em todas as minhas redes sociais, tudo bem? Eu também tenho LinkedIn, só que lá eu ainda não postei nada. Eu vou postar agora que eu terminei. E eu tô começando a criar meu canal no YouTube. Então é só procurar por Liz Kimura no YouTube que eu vou começar a carregar, fazer o upload dessas videoaulas, tá bom? Dessas transmissões. Agradeço mais uma vez os coraçõezinhos. Tchauzinho. E aí eu volto depois pra gente fazer mais lives, tudo bem? Até logo. Tchau, tchau.